Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Quero falar com vocês de um acontecimento recente, um acontecimento triste. O pastor Ricardo Gondim, da igreja Bethesda, da igreja evangélica Bethesda, do estado de São Paulo, declarou que agora a igreja Bethesda é uma igreja inclusiva. O que é uma igreja inclusiva e por que essa notícia é uma notícia triste? Igreja inclusiva é uma igreja que aceita a prática homossexual como se Deus aceitasse. Eles dizem que um homem casar com um homem e uma mulher casar com mulher não é mais pecado. E essa notícia é triste, irmãos. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O diabo tem trabalhado, os espíritos enganadores têm trabalhado para levar o mundo para dentro das igrejas. Muitos pastores e líderes espirituais dos dias de hoje pregam o evangelho não baseado na Bíblia, mas baseado nas suas experiências. E eles convivem cada vez mais com pessoas que têm um relacionamento homoafetivo. E eles analisam o certo e o errado agora não mais segundo a palavra de Deus, mas eles analisam o certo e errado a partir, do seu convívio. Ah, são boas pessoas, pessoas que passam problema, então tá certo diante de Deus. Irmãos, olha o padrão espiritual que nós vivemos nos dias de hoje. Se eu não me engano, a Igreja Bethesda tem a maior faculdade de teologia do Brasil à distância. O que será daqui a um tempo? Não só pela Igreja Bethesda, mas vários pastores têm sido influenciados por doutrinas de demônios. Eu não estou dizendo aqui para se um homossexual chegar numa igreja, ele deve ser maltratado, ele deve ser expulso, não é nada disso. Muito pelo contrário, o evangelho de Jesus é para todos, inclusive para os homossexuais. Mas a pessoa, quando ela se depara com o evangelho de Cristo, ela tem que deixar aquilo que é pecado, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então, a pessoa, que vai numa igreja e ela é uma pessoa homossexual, bissexual, enfim, há várias hoje variações segundo o comportamento sexual das pessoas, e eu respeito. Essa pessoa, quando ela se depara com a palavra de Deus, quando ela vê que a sua prática vai contra o que Cristo ensina, ela tem uma escolha. Ou ela escolhe viver do seu jeito, e é direito da pessoa, ou ela escolhe negar a carne, negar a si mesmo a cada dia por causa de Jesus Cristo. E isso, irmãos, não é só com homossexual, com bissexual, com trans, não. É com todos nós. A nossa carne se inclina para o pecado. E nós enfrentamos essa decisão de negar a nós mesmos todos os dias. Do contrário, não somos mais cristãos. Mas o inimigo ele tem levado o mundo para dentro da igreja. Líderes espirituais, pastores renomados, cada vez mais, têm se rendido àquilo que o mundo prega, àquilo que o mundo ensina. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quando se ouve em dizer deixar a fé, apostatar da fé, muitos acham aquela pessoa que sai lá da igreja, que não vai mais no culto. Mas deixar a fé, irmãos, na verdade é deixar de viver o evangelho. É deixar de pautar a sua vida naquilo que Cristo ensina para fazer o que você pensa e para fazer o que você quer. Quem é Ricardo Gondim para dizer que homem com homem, casando, mulher com mulher, não é pecado? Quem é ele para isso? O problema é que muitas pessoas hoje seguem a homens, seguem as modas, as tendências mundiais. Ah, esses tempos são outros. Hoje em dia, o tempo é diferente. O Ed René Kivitz, o pastor Ed René Kivitz, falou há pouco tempo atrás que a Bíblia precisa ser mudada, atualizada. Irmãos, olha aonde nós chegamos. Ao mesmo tempo que Deus tem usado irmãos para trazer de volta as verdades das Escrituras, porque o sistema religioso, as igrejas em geral, não vou generalizar, mas as igrejas em geral, elas estão. Esse sistema religioso ele é um sistema caído. Então Deus tem usado pessoas para restaurar a verdade das Escrituras. Em contrapartida, o inimigo que joga sujo. Ele tem levantado homens como Caio Fábio, Ed René Kivitz e agora o Ricardo Gondim para poder trazer escândalo, a renovação que a igreja precisa receber. Para trazer dúvida,
para gerar apostasia, para tirar pessoas do caminho do Senhor. Tirar do caminho do Senhor não é só fazer com que a pessoa não esteja ali reunida com irmãos, que a pessoa não vá num templo religioso. Aliás, não é por aí. É fazer justamente que essa pessoa não viva mais segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que Ele nos revela no seu Evangelho. A igreja não é uma multidão de pessoas, um clube, onde as pessoas aceitam um pecado do outro. Não, a igreja é um local onde nós devemos ir para buscar renovação, para buscar ouvir a palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz restauração. Quanto mais o tempo vem passando, mais nós vemos os padrões do que é certo e do que é errado, que Jesus ensina, que Deus ensina, através da sua palavra, serem o quê? Deturpados. Imagina daqui a uns anos como estarão as igrejas, aquelas que deveriam levar a verdade, já têm se tornado há muito tempo um covil de ladrões, um covil de pessoas que fazem comércio com a fé, e agora um bando, muitos locais, onde se deveria pregar a palavra de Cristo, tem se tornado um bando de locais de pessoas que querem viver conforme a sua própria vontade. Irmãos, o Evangelho nos confronta. Se o Evangelho dizer que as minhas práticas, que as minhas vontades, que os meus pensamentos carnais estão certos, tem alguma coisa errada com esse Evangelho aí. Então vamos fazer agora uma igreja para quem é casado e quer fazer um Megane. Ah, mas o marido e a mulher concordam, qual é o problema? Não, irmãos, não é assim. Ah, vamos fazer agora uma igreja para aqueles que querem continuar roubando. E aí? Será que daqui a um tempo a gente não vai deparar com esse tipo de coisa? Esse mundo tem ficado cada vez mais estranho. E a Bíblia fala, em 2 Tessalonicenses, que a volta de Jesus não aconteceria sem que antes viesse uma grande apostasia. Muitas pessoas têm deixado a fé por causa desse tipo de coisa. E também, se manifestasse o anticristo. Quando o anticristo chegar na Terra, a fama da igreja já vai estar tão na lama que muitos já vão ter deixado a fé. Muitos já vão ter se decepcionado. E vão estar cada vez mais desgostosos com as coisas de Deus. Mas aquelas virgens que são prudentes, que têm o azeite, que têm a unção da palavra, a unção de permanecer na palavra, vão enxergar o que vai estar acontecendo. Não se deixe enganar. Não fique vendo como se esses homens representassem o verdadeiro evangelho de Jesus. Nenhum deles tem autoridade para dizer que aquilo que a Bíblia diz que é errado, nenhum deles tem autoridade para dizer que é certo. Nem eu tenho. Ninguém tem. Ninguém tem essa autoridade para dizer que o errado é certo. Quem determina o que é certo e o que é errado não sou eu, não é nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo, ninguém, não é você. Quem determina o que é certo ou errado é Deus. Porque eu penso uma coisa que é certa, você pensa outra, fulano pensa outro, ciclano pensa outro. Quem determina é Deus, e Ele determinou através da sua palavra. E viver uma relação homoafetiva, uma relação diferente de um homem e mulher no casamento, é pecado sim, e continuará sendo pecado, porque Deus assim disse, e o homem não pode mudar. Ainda que todos os homens determinem que isso é certo, continuará sendo errado aos olhos do Pai. Fico alerta, fica aqui um recado para vocês, não com alegria, porque se eu não me engano, a Igreja Bethesda tem a maior faculdade de teologia do país. Eu pergunto, para onde vai o evangelho aqui na nossa terra? Por que eu falei o evangelho aqui, de uma forma entre aspas? Porque cada vez mais o evangelho pregado pelas pessoas tem se tornado cada vez mais distante daquele pregado por Jesus Cristo. Mas o que permanece é a palavra de Cristo, não é a minha, não é a de ninguém, não é a de nenhum líder, seja pequeno ou grande. O que permanece, a palavra que permanece é a de Jesus. Ele disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, irmãos? Quero encerrar esse vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar por essas pessoas, porque enquanto há vida e esperança, essas pessoas podem se arrepender, elas podem mudar, elas podem retornar à verdade, embora eu ache difícil quando chega num grau de apostasia desse. Mas vamos clamar e vamos vigiar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para me ajudar a divulgar esse conteúdo, em nome de Jesus.